E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 2 do PET volume 7. Então, vamos lá? No primeiro exercício, turma, fala o seguinte, ó. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como por exemplo, papel de alumínio de um chocolate. O alumínio, o meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio. Então, turma, a gente vai estar analisando o que vai estar ocorrendo com o alumínio, beleza? Então, questão 1, ali vai ter o alumínio, certo? Então, vai ter o alumínio e vai ter também o metal da restauração. O que vai ser constituído esse metal da restauração, turma? Ele vai ser uma liga, certo? Vai ser uma liga prata, mercúrio. Onde o principal constituinte vai ser o mercúrio. Belezinha, turma? Certo, mais um exercício que é que a gente fale sobre o alumínio. O exercício não pediu nada para a gente falar sobre o metal da restauração, tá certo? Aí o que o exercício falou para a gente de informação, pessoal? Ele falou que o alumínio transfere elétrons, certo? Então o alumínio ele vai estar transferindo elétrons, beleza? Então o alumínio ele vai estar transferindo elétrons. O que acontece com um elemento quando ele doa elétrons, turma? Ele está oxidando, concorda comigo? Então o alumínio aqui, ó, ele vai estar sofrendo oxidação. Beleza. O que mais que a gente pode estar falando sobre o alumínio, pessoal? Se ele está sofrendo oxidação devido à sua transferência de elétrons, o seu NOx ele está aumentando, certo? Então, ó, vou escrever aqui também isso, ó. NOx do alumínio está aumentando. Beleza. Última coisa que a gente pode falar sobre o alumínio, turma. Ele vai ser o agente redutor ou o agente oxidante? Ele está sofrendo oxidação, certo? Então ele não pode ser o agente oxidante, tá certo? Porque o agente oxidante é aquela substância que promove a oxidação, tá certo? Então o alumínio vai ser o agente redutor. Vai ser aquela substância que promove a redução. Certinho, turma? Falamos tudo que precisava falar sobre o alumínio. Agora a gente só precisa estar analisando as alternativas lá para ver qual alternativa está correta. Na letra A fala que o alumínio ele sofre redução. O alumínio sofreu oxidação. Então, não é. Letra B fala que o alumínio provoca a oxidação do metal da restauração. Ele não provoca a oxidação, pessoal. É ele quem vai sofrer essa oxidação, porque ele vai estar transferindo elétrons, tá certo? Então, ele não vai promover a oxidação, e sim a redução, certo? Letra C fala que o alumínio é o agente oxidante, pois sofre redução. Ele é o agente redutor, não o agente oxidante. Letra D. Na letra D fala que é o agente redutor, pois sofre redução. É o agente redutor sim, turma, mas não é porque ele sofre redução, tá certo? Se fosse aí, ele é o agente redutor, pois sofre oxidação, estaria correto, tá certo? Ele não é o agente redutor, porque sofre redução, tá certo? E, por fim, sobrou para a gente a letra E, né? Que fala que o alumínio, ele vai sofrer oxidação. A gente viu isso, que isso é verdade. E
fala que ele funciona como um anodo, tá certo? Como um ânodo. Isso é verdade, pessoal. Esse conceito aí a gente vai ver nas próximas aulas, então não se preocupe com isso, tá certo? Então, a alternativa correta para a questão 1 é a letra E. Beleza? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2 fala que entende-se por corrosão de um material a sua deteriorização ou destruição causada por uma reação química com o meio no qual se encontra. Essas reações são de oxidação e redução. Na reação química de oxidação e redução, representada pela equação, aí apresentou para a gente essa reação aqui, turma. Aí a gente precisa estar identificando aí quem está reduzindo, quem está oxidando e o que está acontecendo aí, beleza? Então aqui a gente tem o alumínio metálico reagindo com o nitrato de prata, produzindo ali o nitrato de alumínio e a prata metálica. Antes da gente saber quem está oxidando, quem está reduzindo, pessoal, a gente precisa ter uma informação. Qual a informação que é essa? A gente precisa saber o NOx de cada elemento aí, beleza? Então, vamos determinar isso? Alumínio metálico, NOx é 0. Por que o NOx é 0? Porque é uma substância simples, pessoal. Uma substância formada por um único elemento químico. Então, o NOx é 0. E aqui, o NOx da prata vai ser mais 1. NOx do alumínio vai ser mais 5. NOx do oxigênio vai ser menos 2. Isso tudo precisa dar 0, pessoal. Ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 5, menos 1. Mais 1, 0. Pronto. Identificamos o NOx de todos os elementos. Beleza. Agora aqui no alumínio, pessoal. NOx do alumínio. NOx do alumínio vai ser 3. Então aqui. NOx do alumínio 3. Do nitrogênio. NOx do alumínio dele vai ser mais 5. Aqui é mais 3, tá, pessoal? Importante colocar isso. NOx do oxigênio vai ser menos 2. Vamos ver se está certo? Então aqui dá 3 vezes 2 dá 6. Com mais 5, isso dá menos 6 com mais 5 dá menos 1. Vezes 3, menos 3. Com mais 3, então tudo deu 0. Então tá certinho. E aqui na prata? A prata é uma substância simples. Então aqui, ó, o NOx é 0. Beleza, turma? Identificamos o NOx de todos os elementos. Agora a gente só precisa estar analisando onde houve variação do NOx. A gente já consegue ver que o NOx do nitrogênio não variou, o NOx do oxigênio também não variou. Porém, o NOx da prata teve variação. Estão vendo, turma? Ó, o NOx da prata aqui, ó, era mais 1 e foi para 0. Então, o que aconteceu com a prata? A prata ela saiu de mais 1 e foi para 0. Isso indica que recebeu elétrons. Se recebeu elétrons, aqui ocorreu a redução. Certinho, turma? Pronto, identifiquei que houve a redução aqui na prata. Agora vamos ver o que ocorreu com o alumínio, né? Possivelmente vai ser a oxidação. Porque se um reduziu, o outro precisa estar oxidando. Ó, saiu de 0 e foi para mais 3. Então quer dizer que o alumínio ele cedeu elétrons, ele perdeu elétrons. Então o alumínio ele sofreu oxidação. Beleza, identifiquei os conceitos importantes aqui nessa reação química. Falta mais 2, pessoal. Identificar quem que é o agente redutor, quem que é o agente oxidante. O alumínio, pessoal. O alumínio aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o agente redutor. Por que ele vai ser o agente redutor? Porque ele promoveu a redução da prata, turma. O agente redutor é sempre aquele que promove a redução. Então, o alumínio aqui, ele vai ser o
agente redutor. Agora eu falo para a gente identificar o agente oxidante, vai ser aquela substância que contém um elemento que promove a oxidação. Então, vai ser o nitrato de prata, tá certo, turma? Não é a prata que é o agente oxidante, e sim a substância que contém aquele elemento que sofreu a redução, beleza? Então, aqui, nitrato de prata vai ser o agente oxidante. Pronto, identifiquei as informações principais dessa reação química. Agora é só analisar as alternativas lá e ver qual das alternativas ela está correta. Na letra A fala que o alumínio é o oxidante porque ele é oxidado. Não, né, turma? Ele não é oxidante porque ele é oxidado. O alumínio ele vai ser o quê? Ele vai ser o agente redutor, beleza? E na letra B? Na letra B fala que o alumínio é o redutor, é verdade, porque ele foi oxidado. Isso também é verdade, turma. Então a gente comprova que a letra B ela está correta. Certinho? Vamos ver se tem mais alguma alternativa correta, turma? Letra C fala que o nitrato de prata é o oxidante. Isso é verdade. Porque ela é oxidada, então não é verdade. Letra D, a prata do nitrato de... Na verdade, na letra C, pessoal, fala que a prata do nitrato de prata é oxidante. Não, não é a prata do nitrato de prata, e sim o nitrato de prata que vai ser o oxidante, beleza? E na letra D? Na letra D fala que a prata do nitrato de prata é o redutor, não é o redutor também. Então, letra D está incorreta. Letra E, o alumínio e a prata do nitrato de prata são redutores. Não, né, turma? Então, porque o alumínio, ó, ele é o agente redutor, mas a prata do nitrato de prata não é redutor, beleza? Então, a única alternativa correta da questão 2 é a letra B, certinho? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala que eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Então, turma, o exercício falou para a gente sobre uma reação de decomposição da água, certo? Então, aqui está expressa essa reação de decomposição da água. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de reação é essa, pessoal? Que ocorre por meio do fornecimento de eletricidade. É uma reação de eletrólise, certo? Aquela reação que ocorre quando há fornecimento de eletricidade, ela é chamada de eletrólise, beleza? Certinho. Agora eu já consigo analisar as alternativas. Aí o exercício pede o seguinte para a gente, ó. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado utilizado industrialmente na letra A, na obtenção do ouro a partir de pepitas? Não, pessoal. Letra B, obtenção do calcário a partir de rochas? Também não. Letra C, obtenção do alumínio a partir da bauxita? Sim, pessoal. O alumínio ele é obtido da bauxita a partir de uma reação de eletrólise. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra C. Beleza? Bora então para a questão 4. Questão 4.
Na questão 4, pessoal, é uma questão do Enem de 2014, que fala o seguinte: a aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas que acabam alterando ali o ciclo do nitrogênio. Aí apresentou pra gente esse esquema aqui, ó, beleza? Aí na letra A pede pra gente qual que é a espécie mais oxigenada. Aí tá digitado errado, pessoal. Aí eu acho que o exercício quis dizer qual que é a espécie mais oxidada. Beleza? Como que a gente vai estar sabendo isso, Bruno? A gente vai ver o NOx, tá certo? Então a gente vai precisar determinar o NOx dos nitrogênios aí e ver qual que tem o maior número de oxidação. Então, vamos fazer isso? Então, bora lá. Aqui, o nitrogênio é uma substância, o gás nitrogênio, N2, é uma substância simples, não é? Então, se é uma substância simples, o NOx do nitrogênio aqui, ele vale 0. Beleza. E aqui no NH3, que é a amônia, pessoal, a gente sabe que o NOx do hidrogênio ele é mais 1, certo? Então, mais 1 vezes 3 dá mais 3. Então, o NOx do nitrogênio para dar 0 vai ser menos 3, certo? E aqui, NH4+, que é o íon amônio. Então, a gente sabe que o NOx do hidrogênio ele é mais 1, certo? Então, mais 1 vezes 4 dá mais 4. Isso precisa ser igual a mais 1, porque é a carga do porque o resultado aqui da soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon, beleza? Então, o NOx do nitrogênio vai continuar sendo menos 3, ó, porque menos 3 mais 4 vezes mais 1, isso dá igual a mais 1, belezinha? Agora aqui no NO2-, no nitrito, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. A gente agora precisa estar determinando o NOx do oxigênio, do nitrogênio, beleza? Então, ó, se tem 2 átomos de oxigênio, a gente multiplica, ó, 2 vezes menos 2, isso dá menos 4. Então, o NOx do nitrogênio ele vai ser mais 3. Ó, mais 3, mais menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 2, dá menos 4. Isso dá igual a menos 1, que é igual à carga do íon. Certo, turma? Certinho. E aqui, ó, aqui a gente tem o NO3-. Nós sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Certo? E o NOx do o NOx do nitrogênio. O NOx do nitrogênio, ele precisa a soma do NOx do nitrogênio mais a soma do NOx vezes o número de átomos do oxigênio aqui, precisa dar igual a menos 1, que é a carga do íon, beleza? Então, o NOx do nitrogênio aqui precisa ser mais 5, concorda comigo? Ó, mais 5 mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, ó, mais 5 menos 6 dá menos 1. Então, determinamos a carga do NOx do nitrogênio. Certinho? Agora o exercício pediu para a gente qual que é a espécie mais oxidada. A espécie mais oxidada é o NO3-, né, pessoal? Porque é ele que apresenta o maior número de oxidação. Beleza? Então, na letra A aí, da questão 4, a espécie mais oxidada é o íon NO3-, que é o nitrato. Beleza? Próxima letra aí. Próxima letra está pedindo para a gente quais processos numerados em romano representam oxidação e quais representam redução. Então, turma, agora a gente precisa ver a avaliação do NOx. Ó. O processo 1. Processo 1, o que aconteceu com o NOx do nitrogênio? Era 0 e virou menos 3. Então, quer dizer que o nitrogênio ele ganhou elétrons. Beleza? Então, aqui houve uma reação de redução. Então, processo 1, redução.
Processo 2. O NOx do nitrogênio não se alterou, né, turma? Continuou menos 3. Então aqui não houve nada. E no processo 3, ó, o NOx saiu de menos 3 e foi para mais 3. O que isso indica? Isso indica que o nitrogênio ele sofreu oxidação. Então o nitrogênio ele aí perdeu elétrons. Certinho? Processo 4. No processo 4, turma, o NOx do nitrogênio estava com mais 3 no nitrito. E lá no nitrato, o nitrogênio ele ficou com NOx igual a mais 5. Isso indica que o nitrogênio ele perdeu mais elétrons. Então aqui também houve uma oxidação. Certo, turma? Quanto mais positivo vai ficando a carga, quer dizer que com mais elétrons esse nitrogênio está perdendo. Beleza? E no processo 4 aqui, na verdade é o processo 5, no processo 5, turma, o que aconteceu? Aconteceu que o nitrogênio estava com NOx mais 5 e foi para o NOx igual a 0. Então isso indica que o nitrogênio ele perdeu, na verdade ele ganhou elétrons, certo? Então aqui, ó, no processo 5, houve redução. Beleza? Identifiquei todos os processos que estavam acontecendo aí. E na letra C? Na letra C pede para a gente falar qual que é o nitrogênio que tem o maior e o menor NOx. O maior NOx é esse nitrogênio do nitrato, beleza? E o menor NOx é o NH3, o NH3, né? O nitrogênio da amônia, na verdade, e o nitrogênio do NH4+, que tem o mesmo NOx. Beleza, turma? Questão 5. Na questão 5 fala que o ferro ele é um micronutriente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Sua deficiência provoca anemia, que limita a entrega de oxigênio para as células, ocasionando fadiga e diminuição da imunidade. Aí fala que esse elemento aí ele pode ser encontrado na natureza em diversos estados de oxidação. Entretanto, para que ele seja mais bem absorvido pelo organismo, ele deve estar na forma de Fe2+. Para que o Fe2+, encontrado nos alimentos, não seja oxidado a Fe3+, pode-se ingerir substâncias ricas em vitamina C, junto àquelas ricas em ferro. Isso porque, então, turma, o que o exercício foi para a gente? Que o ferro 2+, ele é o melhor para o nosso organismo, certo? Então, vamos escrever isso. Fe2+, ele é melhor. Então, o exercício quer que não haja oxidação desse ferro, certo? Que esse ferro 2+, ele não se transforme em Fe3+, certo? Então, vai estar ingerindo ali vitamina C. Por que a gente vai estar ingerindo vitamina C, turma? A vitamina C, ela é um antioxidante, tá certo? Então, ela impede a oxidação, beleza? Então, vamos analisar as alternativas lá? Letra A, fala que a vitamina C, ela comporta-se como um oxidante. Não. Letra B, fala que a vitamina C comporta-se como um antioxidante, impedindo a conversão do ferro 3+, para o ferro 2+. Não é isso, né, pessoal? Uma oxidação, não é a diminuição no NOx, e sim o aumento no NOx, tá certo? Então, se passasse o ferro 3+ para o ferro 2+, teríamos uma diminuição no seu NOx, beleza? Então, seria uma reação de redução, não de oxidação. Então, essa letra B aí nem faz sentido. Letra C. Na letra C fala que a vitamina C comporta-se como oxidante, então também não. E na letra D fala que a vitamina C ela comporta-se como um agente redutor. Não, turma. A vitamina C ela vai estar comportando ali como um agente antioxidante, beleza? E na letra E? Na letra E fala que a vitamina C ela comporta como um antioxidante que vai estar impedindo o ferro 2+, que se converta em ferro 3+. Tá certo, pessoal? Isso aqui seria uma reação de oxidação, certo?
que é a conversão do ferro 2+, no ferro 3+, certo? Aqui o ferro do NOx, o NOx do ferro, ele é mais 2, certo? E aqui o NOx do ferro, ele é mais 3. Então, é uma reação de oxidação de fato, tá certo? Então, a letra E, ela está correta. Bora então para a última questão. Questão 6. Na questão 6, falo para vocês elaborarem um pequeno texto dissertando como o mesmo elemento químico ele pode ter NOx positivo em um determinado composto e negativo em outro. Turma, então a gente sabe que o NOx ele gira em torno da oxidação e da redução, tá certo? Então, ó, quando tem uma reação de oxidação, o NOx ele aumenta, concorda comigo? E quando tem uma reação de redução, o NOx ele vai estar diminuindo, certo? Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante também da gente estar falando é sobre a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade mesmo, turma? É aquela capacidade dos elementos, que os elementos têm de atrair elétrons, certo? Então, vou dar para vocês dois exemplos. Aqui o NH4+, pode ser só o NH3 mesmo, amônio, e o NO2-. Foram já exemplos que a gente já viu, pessoal. A gente viu que no NH3+, no NH3 somente, quer dizer, o NOx do nitrogênio ele é -3, certo? E aqui o NOx ele vai ser +3, tá certo, turma? Então, por que isso ocorreu? Isso ocorreu, turma, porque observem quem está ligado ao nitrogênio. Aqui a gente tem hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo? Aqui é o nitrogênio, não é, turma? O nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, por isso que aqui ele tem um NOx negativo, certo? E aqui, ó, aqui o nitrogênio está ligado ao oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá certo? Então, ele vai atrair mais os elétrons da ligação para ele. Então, por isso que o nitrogênio aqui, ele vai ter um NOx positivo, tá certo? Então, quem que é mais eletronegativo ali na ligação, ele geralmente vai ficar com o NOx negativo, enquanto quem é menos eletronegativo, ele fica com o NOx positivo. Certinho, turma? Nossa aula está terminando por aqui, então. Se ficou com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima aula então e valeu!